E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para os combater? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha sorte, para que combatamos aos cananeus, e também eu subirei contigo a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhes deu na sua mão aos cananeus e aos ferezeus. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e combateram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. E o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem tinham sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá combateram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a combater contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron. Era, porém, dantes o nome de Hebron Kiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, porém o nome de Debir dantes era Kiriate Sefer. Então disse Calebe: A quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, a tomou. E Calebe lhe deu Axa, sua filha, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. E foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. E chamaram o nome da cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com os seus termos, e a Ascalon com os seus termos, e a Ecrom com os seus termos. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, e deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera. E ele expeliu dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, porém dantes o nome da cidade era Luz. E viram os que espiavam a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Mostra-nos, ora, a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na a fio de espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Manassés não expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem os de suas aldeias, nem os de Taanaquê e de suas aldeias, nem os de Dor e de suas aldeias, nem os de Ibleão e de suas aldeias, nem os de Megido e de suas aldeias. Mas os cananeus quiseram habitar na mesma terra. E sucedeu que, sendo Israel já forte, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu totalmente. Tampouco Efraim expeliu os cananeus que habitavam em Gézer. Antes, os cananeus habitaram no meio deles, em Gézer. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém, os cananeus habitaram no meio deles, e foram tributários. Azer não expeliu os habitantes de Acó, nem os de Sidom, nem os de Aelabe, nem os de Azibe, nem os de Helba, nem os de Afique, nem os de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus, moradores da terra, porquanto os não expeliram.
Naftali não expeliu os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate. Antes habitou no meio dos cananeus, moradores da terra. Porém os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate foram-lhes tributários. E os amorreus impeliram os filhos de Dan para as montanhas, porque não os deixaram descer ao vale. Porém os amorreus quiseram habitar em Har-Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas a mão da casa de José prevaleceu e foram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha, e dali para cima.